Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um ViventeCast, o videocast da comunidade dos Viventes. Aqui tem sempre o apoio do Estúdio Hub 2001, esse lugar incrível que sempre recebe a gente muito bem. Eu sou Ives, aqui ao meu lado o Gabriel, que vai apresentar o nosso convidado especialíssimo de hoje. Pois é, eu tenho essa missão dificílima de conseguir apresentar uma pessoa querida por todos nós, por mim, há tantos e tantos anos. Eu tenho até uma experiência que ele não vai lembrar de jeito nenhum, mas eu vou ver se eu consigo contar para ver se ele vai lembrar disso. Não somente para mim, mas também para a comunidade dos viventes e para tanta pessoa que certamente está acompanhando a gente agora. O caminho dele é longo, portanto eu vou ler para não errar nada. O convidado da gente hoje dispensa grandes apresentações, é Frei Denis, a quem eu quero já desde esse primeiro instante agradecer. A gente teve o Novo Éden em 2025 e ele esteve conosco lá no Veracruz e surgiu, portanto, esse convite, essa ideia da gente bater esse papo. Para quem está acompanhando a gente, vale a pena a gente contar um pouco, até esse instante, quem é Frei Denis. Primeira coisa a dizer é que Frei Denis é de Lagarto, lá em Sergipe, e desde muito cedo ele sentiu esse chamado, esse desejo de servir a Deus, de se entregar a Deus. Aos 16 anos, portanto, bem jovem, aos 16 anos ele entra então no convento dos frades carmelitas, lá em Camocim de São Félix, onde segue sua vida religiosa, está completando 26 anos de ordenação sacerdotal, é pároco atualmente lá em Ouro Preto, lá na paróquia de São Lucas, em Olinda. Em 2016, inclusive, isso eu não sabia, ele ganhou o título de cidadão do Recife, pelo seu grande trabalho já sacerdotal, e sacerdotal nos dois sentidos, né? No sentido espiritual, mas também de serviço social a tantas pessoas. Frei Denis, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite da gente. Então, feliz também. Pois é. Feliz porque vamos ter um bate-papo entre irmãos que desejam a mesma coisa, que desejam o céu, que estão lutando pelo paraíso, então vai ser uma coisa muito bacana. E eu espero que Deus possa nos iluminar, nos dar a graça de vivermos este santo momento e que Ele produza muitos e muitos frutos no coração daqueles que nos ouvirão. Sim, sim. Afinal de contas, São Paulo nos admoesta a falarmos sempre o que convém, porque nós daremos contas a Deus de qualquer palavra que não convém. Meu Deus, que responsabilidade. Então, eu espero que tudo aquilo que aqui nós vamos falar, que possa servir para a alma, para o coração de cada um daqueles que nos escutarão. Vamos lá começar então esse exercício. Por onde a gente começa, Ives? Primeiro, dando parabéns. É verdade! Afinal de contas... Chegou a hora da pergunta. Não podemos esquecer da pergunta. Frei Denis fez aniversário ontem, né? Desse dia que a gente tá gravando Exatamente. O podcast. E a dúvida que ficou, quantos anos? Gabriel não quis perguntar. Eu não sei se eu quero saber, porque eu posso ficar humilhado agora. Cuidado. Essa cabeleira do nada e eu sem nada. Eu tô nesse caminho de ficar sem nada. Frei Denis, diz aí. Então, essa é a coisa mais simples do mundo. Eu cheguei em casa ontem e o rapaz que dá banho nos meus cachorrinhos estava dando banho lá neles. Então ele disse, parabéns, Frei. O senhor pode dizer quantos anos o senhor tem? Eu disse, posso. Eu tenho 5,7. Ele disse, não. Não, você tá falando Não. sério? Tem certeza? Não. Eu disse, eu tenho 5,7. Não, o senhor tá brincando. Não é. Tá falando sério? Atenção, até o final deste podcast, nós vamos revelar a identidade de Frei Denis. Vamos pegar o documento dele e mostrar a vocês se é verdade. 5,7. Eu tô impressionado. Bom, eu acho que a gente tem que começar, então, do Eu tô final. perdido Qual é já. o segredo para manter essa boa forma? Então... Meu Deus, estou impressionado. Realmente. Não, eu também me impressiono. Puxa vida. Eu também me impressiono. Eu não sei, eu sempre olho para mim e vejo que não há no meu corpo ainda nenhuma marca do tempo nesse sentido. Eu me sinto naquela época do espinheiro, quando cheguei, recém-ordenado. Eu me cuido bem. Sim. E Faz exercício. Faço exercício. Nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Eu penso que você tem que ter cuidado com você mesmo. Como direito? Você é um dom para o outro. Sim, E é um dom em todos os sentidos. claro. Então, encontrar uma pessoa que não cheira bem, você Sim. deixa de ser dom para o outro. Meu rosto é para o outro. Eu penso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa saúde. Quando chegar, de fato, a velhice, eu não tenho mais o que fazer. Então, mas enquanto eu posso estar bem até para poder servir melhor, eu faço tudo para que isso aconteça, entendeu? Sim. Depois, a vida de oração nos ajuda muito nesse sentido. Acho que ela nos equilibra e ela nos centra. Aquilo que seria para o outro uma grande preocupação é administrado por nós de uma forma diferente. Sim. É um conjunto de coisas. É Claro. um conjunto de coisas. Uma boa alimentação. Com certeza. Sim. Hoje nós temos aí, né, tanta gente boa nos ensinando sobre isso. Seria até um pecado não ouvir essas pessoas. Eu procuro ouvir, vou tirando aquilo que não convém Sim. O e que é vou excesso, deixando o que convém, claro. Claro. entende? Mas eu me sinto super bem, não sinto o peso da idade, fico muito contente quando alguém diz, nossa! Eu tô De verdade. impressionado, viu? Também. Tô não esperava. impressionado. Eu Não tenho que sair esperava. daqui hoje com mudança de vida. Gabriel, vamos lá, né? Ainda tem o tempo. Ives é, inclusive, um exemplo pra mim, né? Um corredor nato, corre de verdade mesmo. Tô tentando. Maratona e Tô tudo, esperando a segunda edição da Corrida do Frei esse ano. verdade, se Deus verdade, quiser. verdade. Se Deus Porque quiser. Frei Denis é um realizador de 1000 coisas, né? Exatamente. É a parte da corrida, a parte da É. comida. tem várias coisas, né? A parte da adoração, né? É uma fecundidade muito grande Eu esse durmo sacerdócio, pensando né? e acordo pensando o que é que eu vou fazer. Que legal. E isso também faz com que a gente rejuvenesça, né? Esse É. desejo pela vida, né? Esse desejo Sim, eu de tenho viver, né? muita vontade de empreender, de fazer, entendeu? Ah, que massa. Bom, é só uma vida, então vamos gastá-la da melhor maneira possível. É isso aí. Bom, deixa eu Exatamente. aproveitar então esse gancho. Vamos. Esse desejo de aproveitar bem a vida foi, de certo modo, algo que lhe inspirou lá jovem, talvez até adolescente, no desejo de empreender bem a própria vida. Empreender bem a própria vida para aquele menino lá, Denis, passava por seguir Jesus? Vamos lá. Eu, embora não tivesse uma família religiosa, eu tinha um amor por Deus. Mas eu não tinha nada de conhecimento. Só que eu olhava para o mundo e achava uma coisa muito sem graça. E eu não sei explicar. Para mim, não era muito vantajoso viver, mas eu não era infeliz. Mas eu olhava para o mundo e achava um negócio meio sem graça. Tanto que eu ia rezar e eu dizia para Jesus, olha, eu vou dormir, mas eu gostaria muito de não acordar. Sério? De não acordar. Mas essa não era uma coisa fruto de uma depressão. É que eu não achava um motivo para eu viver. Isso com quantos anos? 10, 11, Muito novo. 12 anos. Muito novo. E aí, aos 12 anos de idade, eu fui estudar no Colégio das Freiras, das Franciscanas do Bom Conselho. Sim. Então, nos reuníamos no auditório do colégio e nós rezávamos. E havia o mês de maio e cada sala preparava um dia. Eu fui vendo aquilo e fui vendo as freiras, eu fui vendo a vida daquelas mulheres e aquilo foi despertando em mim um sentimento muito novo. E eu comecei a pensar, vale muito a pena viver o que essas mulheres vivem. E o que aconteceu? Eu me senti completamente atraído por Deus, embora não soubesse absolutamente de nada, e comecei a viver umas experiências muito fortes, sozinho, rezando, e quando me dei conta, eu estava tomado por um desejo de ser padre. E aí eu comuniquei para a Madre Superiora, contei para ela o que havia acontecido em um momento de oração,
E ela ficou muito encantada, impressionada e dizia para mim, é um chamado extraordinário. E o que aconteceu? Aquele menino que não tinha nenhuma razão para viver, e eu repito, eu não tinha nenhuma depressão, eu não era triste, eu só não achava graça no mundo. Aquele garoto começou a querer viver de uma forma extraordinária. E agora porque eu daria minha vida a Deus. Então eu disse para a madre, eu tenho tanta vontade de ir logo para o convento. E a madre disse para mim, mas a gente não pode levar você para o convento, porque você tem 12 anos. Vamos levá-lo para a paróquia, porque eu não tinha nenhuma vida religiosa. A família, então, não tinha nada, não, meu pai, influência meu pai mesmo? é adventista do 7º dia. Poxa vida. Minha mãe sempre muito reta, correta no agir, mas não tinha nenhuma experiência religiosa, não havia vida de igreja, eu não havia feito primeira comunhão, não havia feito nada. Que coisa. Nada. Porque nós não tínhamos vida religiosa. Tínhamos um lar sadio. Sim. E aí o que é que acontece? Fui apresentado ao meu padre, ao meu querido padre, que me batizou e agora me recebia como um seu coroinha e que depois foi ordenado bispo, sagrado bispo, Domário Rino Sivieri. Fui apresentado a ele e fui servir como coroinha. Então eu me encontrei. Quando me botaram aquela túnica branca, eu já me sentia o próprio padre. O máximo. O máximo. Eu me sentia o padre já. E aí comecei a fazer leituras e comecei a cantar e a trabalhar na paróquia. Era uma alegria tão grande e agora eu já não mais saía da igreja. Era missa diária, mas eu tinha um pai adventista do 7º dia. E aí eu disse, o que é que eu vou fazer? E que falava mal de padre. Eita, poxa. Então eu disse, o que é que eu vou fazer com esse negócio? Comecei a rezar, pedindo a Deus que preparasse o caminho. Sim. Mas eu também teria que dizer à minha mãe que eu estava querendo ser padre. E aí me lembro como hoje, ela na cozinha, lá preparando as coisas, eu me sentei e eu disse, ô mãe, eu acho que eu vou ser padre. Assim, na lata. Foi. Aí ela disse, tá certo. E pronto. E pronto. Porque ser padre num ambiente daquele, como é que ela poderia entender um negócio desse? Então, para ela, aquilo era uma coisa de menino, de criança, Sim. e que Daqui a pouco esquece. logo iria passar. 12 anos, né? 12 anos. Muito cedo. Só que aí eu comecei a participar de encontros vocacionais. Aí, lá na minha cidade, nós tínhamos 3 congregações religiosas. Poxa. Eu entrei de cheio, era amigo das irmãs. Para onde meu padre ia, eu ia atrás. Uma paróquia enorme, com um monte de capelas. Terminava a missa da matriz, o meu pároco ainda ia celebrar no interior, nos povoados, e eu com E meu você padre. com eles. Rua acima, Junto. rua abaixo, com meu padre. Que beleza. E aí eu disse a Padre Mário, eu não estou mais aguentando viver aqui fora. Eu preciso entrar num convento. Você vai ter que esperar. Não tem como. Vamos estudar e vamos para frente. Tá bom. E eu, naquela agonia de querer entrar, e aí eu, em cima das irmãs, vocês me Coitadas, botem meu Deus. dentro Todo de dia. um convento. Aí ela disse, então tá bom. Aí falou com os capuchinhos em Aracaju, Sim. para eu fazer uma experiência lá. Eles aceitavam crianças. É mesmo. Naquela época ainda assim. É diferente. Né? Ainda assim. E aí fui, com 15 anos de idade, morar no convento dos capuchinhos para poder conhecer a vida religiosa e saber Se era discernir aquilo, né? Sim. se eu queria ser padre diocesano, se eu queria ser apenas religioso e padre. Sim. E aí eu fui. Então eu entrei em dezembro de 84 e aí em abril de 85 meu pai morre. Eu, o mais velho da casa, 15 anos, meus 4 irmãos pequenininhos, minha mãe com 33 anos. Muito nova, meu Deus do céu. E o que aconteceu?
eu tive que deixar o convento e voltar E para assumir a casa. responsabilidade de E para trabalhar. ajudá-la um pouco. Claro. Para ajudá-la um pouco. E aí voltei, mas eu não mais me sentia pertencente. Eu já não mais aguentava viver ali. Eu queria o convento de todo jeito. Já queria antes, e agora, depois que tinha experimentado, aí é que eu realmente o desejava. Os frades carmelitas faziam missões em Lagarto. Todo ano. Eu já certo que queria ser frade, porque agora eu já sabia. Sim, já sabe o que é. Agora eu já sei o que é ser frade, já sei o que é ser padre. Então, eu disse para o meu padre, eu quero ser carmelita. Eu vou pro Carmelo. Comecei a ler sobre Santa Teresinha, me apaixonei. Me apaixonei. Aí acabou-se. Li história de uma alma e aí me apaixonei por Santa Teresinha. Eu disse, eu quero ser carmelita. Então, aos 16 anos, eu cheguei em Camusim, São Félix, no mês de fevereiro, para começar o meu primeiro ano de seminário. Passei 3 anos lá em Camusim. Quando eu entrei naquele lugar, eu dizia, eu encontrei tudo aquilo que minha alma desejava. Que beleza. Foi um tempo muito rico, muito rico. Um tempo sofrido, nós éramos muitos naquela época. Minha turma começou, nós éramos 33. Poxa, Muita gente. Salvo engano. Muita gente. De um lado, no seminário, éramos 33, do outro lado tinha um monte de noviços. Então, era uma experiência com muita gente no mesmo lugar, né? Na parte do seminário nós, na parte do convento os noviços. Mas eu fiquei muito encantado com tudo aquilo que eu via. Repito, sofrido tudo. Porque deve ser muito desafiador Porque, também veja reaprender bem, uma vida com tanta gente, né? Sim, é sim. Claro. E assim, eu vim de casa e eu tinha... Na minha casa era tudo muito organizado, muito ordenado. Sim. E eu sempre fui muito organizado. Eu, criança, eu arrumava minha pasta para o colégio, Sim. eu arrumava minhas camisas, o guarda-roupa, minhas bermudas, tudo meu. Quando minha No mãe convento, minha... sabe quem não é, né? E aí, Quem sobreviver está no lucro. Os bastidores do convento. Então tinha aí, apareciam essas dificuldades. Claro. E educação, às vezes nem sempre todo mundo no mesmo ritmo, sim. Cada um vinha com muitas experiências diferentes, mas como a vocação era gritante, como era um desejo que tomava conta de mim, a gente enfrenta qualquer coisa. Há uma coisa bem engraçada, vou contar. Então, meu Deus. Bom, agora vai ter que então, agora. Nós tínhamos um grande sítio, então havia muita coisa de comida. Sim. Fruta. O que de você tudo, sonhar, né? nós tínhamos gado, nós tínhamos galinhas, nós tínhamos porcos. Nós fazenda, porque nós éramos muitos. As verduras, os legumes, era uma fartura, mas o cozinheiro. Era uma tragédia. O cozinheiro vai me matar. O cozinheiro. E aí nós sofríamos. Coitado, eu só sei de uma coisa. Eu acostumava àquela comida muito sadia da minha mãe. E casa. Meu Deus. Padeci muito. Então, o que era que a gente fazia? Como esse cozinheiro não deixava nada fora, eu vivia com uma fome. Nós tínhamos tudo, mas eu não conseguia comer aquelas comidas. Dia sim, dia não. A sopa que se repetia, que voltava, voltava. Aí, um colega de lá, que eu não posso revelar o nome, ele disse, eu descobri o ninho das guinés. Tinha guiné lá? Está cheio de ovos. Descobri. O que é que a gente faz? A gente pega os ovos. Sim. Porque não é roubo, é uma... Não, tá todo mundo... É de casa. A gente pega os ovos e a gente os come quando a gente chegar do colégio à noite. Porque a gente vai estar com muita fome. Agora, ele que tinha descoberto o ninho, vai lá
pega, porque se o cozinheiro soubesse, mataria a gente, Claro. entregaria para o superior. Sim. Mata Guiné, ovo, Todo cesto. mundo. Mas, o que era que a gente fazia? Aí era no térreo, a gente lá no primeiro andar, então a gente botava os ovos em um recipiente e fazia uma corda de lençol, Meu Deus e do céu. buscava lá os ovos lá embaixo, A típica cena de filme. para o quarto, porque a gente guardava no armário trancadinho. Agora, Meu Deus. a aventura. Ele trancava tudo. Aí, onde era que a gente ia fritar esses ovos? Exatamente. É verdade, É o que eu tô pois é. pensando aqui. Então, aí a gente escondia a manteiga, Meu Deus. escondia uma bandeja de copo, porque não tinha, ele trancava todas as frigideiras. Escondíamos uma bandeja de copo. E aí, quando chegarmos do colégio, no silêncio, tudo escuro na cozinha, porque se ele pegasse a gente ia padecer. Ia pra Acabou. frigideira. E aí a gente fritava esses ovos E fazia uma festa. e comia, porque a gente guardava biscoito, a gente guardava pão, Meu e era essa aventura. E fazia, para fazer uma vitamina, para ninguém escutar o liquidificador, nós íamos para a lavanderia, ligava uma máquina de lavar Senhora. e batia a vitamina. E ninguém podia se entregar, né? Não Podia ter um delator no meio. Não, a história tá sendo contada agora. Não. É a primeira vez. Pois é, atenção, agora. frases desse ano aí, viu? E aí a gente batia a vitamina e comia e ia dormir muito feliz. Que beleza. Mas era uma aventura. Mas olha isso na vida de um adolescente. Fica empolgante, né? Não, e assim, e o desejo de você querer ser de Deus supera tudo sim, e você vai para frente sim. e nada nos detinha naquela época. Talvez inclusive, não sei, Frei Denis, talvez inclusive agora, né? Tantos anos depois, seja um desafio permanecer com esse vigor da juventude, né? Continuar seguindo Jesus com esse mesmo desejo de radicalidade, né? De empenhar a própria vida, porque talvez seja um desafio para todos nós, para todo mundo que está escutando a gente, né? Depois de muito tempo de caminhada, a gente vai perdendo um pouco esse frescor, né? Esse Sim, desejo, com essa certeza. coisa. Então, talvez uma coisa que você possa partilhar com a gente é justamente depois desses anos todos, né? A gente está vendo aqui 26 anos de ordenado, Sim. né? Fora todo o caminho anterior, né? Como frade. Pois é, depois de 26 anos de ordenado, independentemente de ser padre, como um cristão ele pode fazer com que esse primeiro amor, essa fonte original, ela não cesse? Né? O que fazer para que isso permaneça fecundo dentro da gente? Porque né? os desafios só aumentam. A gente tava Exatamente. falando um pouquinho Tá. antes aqui, né, do desafio da paróquia. Exatamente. Como todas elas têm, Sim, né? Não é agora o desafio não é mais se alimentar nesse Exato, sentido, sim. né? É. São outras coisas bem mais complexas, né? Eu digo em uma palavra: oração. Para não perder o vigor, você tem que ter muita intimidade com Deus. Eu sempre entendi que se eu não rezasse, eu não daria conta. Então, até hoje, eu penso que tudo isso é fruto dessa intimidade que eu procuro ter. Eu não sei viver sem Jesus e Eucaristia. Eu sei. Tá nítido por quê, então? Isso. Dá pra perceber. Tá nítido, então, por quê? Vou me recuperar. Se Claro recupere. que sim. Pra quem tá só escutando, o Frei Denis tá um pouquinho emocionado. Então, eu digo sempre para Jesus, quando estou na capela com ele, eu não troco isso daqui por nada. Nada se compara a isso daqui. Né? Não há nada que possa ser comparado a estar com ele. Nenhuma coisa. É lá onde eu me restauro. Me perguntam se eu tenho algum psicólogo, algum terapeuta. Eu costumo dizer que, embora eu concorde com tudo isso, Sim. e envie, inclusive, Claro. até agora eu tenho me resolvido com Jesus e Eucaristia. No divã da capela. No divã da capela. Eu tenho me resolvido por lá, e eu tenho chorado por lá. Eu me lembro que, por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade com um frade. Eu tinha uma antipatia muito grande por ele. Era um negócio que quando ele falava eu repugnava.
E aí eu disse, Jesus, nós vamos ter que resolver isso. Então eu corro sempre para a capela, para resolver essas coisas, né? E eu dizia para ele, eu coloco o meu coração e o coração dessa pessoa dentro do teu coração, porque o Senhor vai ter que resolver isso. Sim. Porque era uma antipatia natural. A voz, os trejeitos. Eu tinha uma verdadeira repugnância. E o Senhor transformou de tal maneira isso, que eu passei a viver normalmente com essa pessoa. Acho que ela não sabe disso. Mas foi uma coisa incrível, porque já desde aqueles momentos eu entendia que eu podia resolver ali na capela, entendeu? Sim. Sim. Os maiores momentos, assim, de sofrimentos, eu vou resolvê-los na capela, diante de Jesus Eucaristia. Então, tudo na minha vida, tudo, eu vou lá, entendeu? Frei Denis, o que é que preocupa um padre? Na hora, o que você disse agora, né? Eu estou lá na minha capela, eu e ele. O que é que passa no coração de um padre dentro de uma capela na intimidade com Deus? O que é que faz um padre chorar, se alegrar, se preocupar? Antes de tudo, eu tenho no meu coração uma gratidão que eu não sei mensurá-la. Eu agradeço a todo tempo a Deus por tudo, mas pela graça de eu ser padre, eu agradeço, porque eu nem me imagino fora dessa realidade. Mas é uma gratidão muito grande que eu tenho. Eu sou muito grato porque eu sinto o quanto Deus tem lutado para me ter. É um esforço muito grande da parte de Deus. Ele insiste e persiste, não desiste, tendo razões, inclusive, e está ali, e eu todo dia digo para ele, Senhor, tu não desistes de mim. Então, é uma gratidão muito grande, primeiro porque o Senhor nunca desistiu de mim. Não obstante as mazelas, as dificuldades, vejo como Ele me olha e eu me sinto tão abençoado. Meu Deus, eu me sinto um ser que Deus cuida de uma maneira tal que eu não sei explicar. Ele me defende, entendeu? Ele me defende. Então, não é fácil a vida de padre. As demandas são muito grandes para quem quer viver para o outro. Sim. Quem quer viver para o outro. Sabe que a cruz não é leve, não. Não é leve. E depois esse senso de responsabilidade que eu tenho. Tipo, cuidar das coisas de Deus para mim. Eu digo sempre, veja, Ele me fez padre. Para quê? Não é para cuidar das coisas dele. Então, eu tenho que cuidar das coisas dele. Sim, claro, claro. Eu tenho que cuidar das coisas Cuidar dele. bem. Sim, exatamente. Cuidar bem. E eu não posso perder tempo nesse sentido. Né? Cuidar do espaço religioso, sabe, dos momentos de celebração, o zelo, eu chego antes, aí eu passo o som todas as vezes que eu vou celebrar, porque eu preciso entender se todo mundo está me entendendo. Meu Deus, seria tão bom que todas as igrejas se preocupassem com isso. Eu não começo uma missa sem passar o som, eu quero ouvir os instrumentos todinhos, toco o violão, toque o órgão, toque a percussão, eu saio escutando, saio porque você não pode sair da igreja do mesmo jeito. Claro. Não pode sair. Então, eu tenho muito cuidado com o espaço celebrativo. Eu amo cuidar do espaço celebrativo. A harmonia que deve haver, a música que deve ser bem cantada. Eu me preocupo com a iluminação, de você ter um lugar onde você possa se concentrar. Então, eu primo pelo silêncio. Eu sou conhecido porque eu chego várias vezes antes da missa e faço... porque eu não consigo ouvir barulho dentro da igreja. Talvez seja essa experiência carmelita que está muito entranhada, né? E eu tô piorando. Com certeza. Não, eu estou piorando.
Eu vou lhes dizer, eu estou piorando. Eu já começo a dizer isso para os mais próximos. Eu estou piorando nesse sentido, porque eu não tô mais conseguindo ouvir barulho. Sim, sim. Eu não consigo E hoje mais. é o que mais a gente tem, inclusive dentro da igreja, né? Inclusive, Quem é que certeza. dizia a Adélia Prado, Nélida Pinhon, não sei quem é que diz isso. Quantas vezes a gente precisa sair da igreja para encontrar o silêncio? O que é um contrassenso, por isso né? mesmo, por isso mesmo. E eu vou várias vezes. Eu costumo rezar sempre o texto com a comunidade, tal, antes. Começaram a conversar, Agora, me diga uma coisa, como é que a gente consegue... A gente conversa muito sobre isso na comunidade, inclusive, talvez seja hoje uma das maiores preocupações, principalmente depois do doutorado, eu tenho me dedicado muito a isso. Você falou agora há pouco, né? O espaço litúrgico, a vida de oração. Como é que a gente, Frei Denis, não perde de vista que isso não contradiz o serviço às pessoas? Porque, de modo geral, nos últimos anos, a gente separou essas duas coisas, né? O grupo daqueles que se dedicam aos pobres, o grupo daqueles que se dedicam às causas sociais e o grupo daqueles que rezam. Como se essas duas coisas se contradissessem. Como se em Jesus essas duas coisas não fossem vistas reconciliadas, né? Como é que a gente pode não perder de vista isso? Que essas duas coisas, elas caminham juntas. A experiência cristã é a união dessas duas dimensões. Ô Gabriel, Jesus não me chamou para trabalhar para os pobres. Ele me chamou para Ele. E depois que eu estou com Ele, aí Ele me envia Sim. para os pobres. Mas Ele me chamou para si, como diz o Evangelho. Ele chamou aqueles a quem Ele quis, para que Para eles que ficassem pudessem com Ele. estar Ficassem com Ele. Então, Deus me chamou para ser dele. E Ele me diz o que eu tenho que fazer. Eu não posso colocar ninguém no lugar de Deus, mesmo o pobre. Sim, sim, claro. Não é Ele o centro da minha vida. Não, eu escolhi Deus. Agora, Deus me chama a cuidar deles. Sim. E eu sempre primei por isso daqui. Onde quer que eu esteja nas paróquias, é uma coisa que eu muito me preocupo e me ocupo. E me ocupo. Mas eu não nasci para viver para eles. Eu nasci para viver para Deus. E o Senhor me pede que eu cuide deles. E eu cuido com muito gosto, com muito carinho, com muito amor, porque eu sei que Jesus está ali. Sim. Mas eu jamais vou colocar ninguém como centro da minha vida. Eu entendo bem que Jesus me chamou para si. Está lá no Evangelho. Sim. E estando com Ele, eu posso servir livremente a qualquer pessoa, não é? Claro. Mas com certeza. estando com Ele. Por isso eu penso assim, que o sacerdote, o religioso, o leigo, o consagrado, para ele não perder essa paixão do início, esse amor do início, ele tem que estar com Jesus. Ele precisa estar com Jesus. E não nas mediações, né? Não. Colocar o coração na finalidade que é Cristo. É Cristo, com Por certeza. exemplo, talvez um outro risco, assim como talvez haja o risco de achar que a minha vida, o objetivo do meu seguimento de Jesus Cristo é necessariamente os pobres, talvez uma outra perspectiva seja o princípio da minha vida é a liturgia, o princípio da minha vida também não é. Não também é. Não é. Não. Ou é Cristo, né? Ou então Sim, é as Cristo outras coisas não sempre. fazem sentido, né? É Cristo sempre. Eu não tenho nenhuma dificuldade em compreender isso daqui. Nenhuma dificuldade. Por isso, meu zelo é pelas coisas de Deus. Sim. Pelas coisas de Deus. Santa Catarina de Sena ouviu de Jesus uma frase muito poderosa. Catarina, tu cuidas das minhas coisas e eu cuido das tuas. Desde cedo eu aprendi sobre isso. Então, eu já entendi que eu nasci para cuidar das coisas de Deus. Mas eu só poderei cuidar das coisas de Deus se eu estiver nele. Sim. Centrado nele. Na intimidade com ele. Senão, eu não vou saber cuidar das coisas dele. Olha, quando eu vejo, tipo, você vai passar a folha do missal e você faz assim, na folha do missal.
entende? Sim. Eu... O cuidado com Jesus Eucaristia, como você pega na hóstia consagrada, como você pega no cálice, o amor que você tem, o cuidado que você tem, o zelo que você tem pelo altar, entendeu? Mas eu penso que tudo isso é fruto da intimidade. Claro, Da intimidade. claro. Frei, e assim, a sua vocação desde muito cedo, eu lembro do Novo Éden, que você falou que a vocação é um mistério. Porque mesmo sem ter todo esse conhecimento da vida religiosa, você se apaixonou por Deus de uma forma, no exemplo das irmãs no colégio, né? Mas para quem não sente que tem essa vocação, no dia a dia, nessa dificuldade que a gente tem de se concentrar, e a gente fala muito sobre Com isso, certeza. muito por conta do celular e muitas coisas, na verdade, né? A primazia de tudo nasce da relação com Deus. Sempre. Como é que a gente faz e a gente nutre isso através da oração? Mas na sua paróquia, das pessoas que chegam para se confessar, para conversar com o Senhor, qual é o conselho que o Senhor dá para essas pessoas? Claro que seguir na oração, mas tem mais alguma coisa específica na oração, de alguma forma? Como é que é essa relação de dizer isso para as pessoas? Olha, eu não sei como... O meu entendimento sobre isso, tipo, alguém vem e confessa tal e tal coisa. A minha primeira pergunta é, você está rezando? Você está parando para se encontrar com Deus? Seja lá o tempo que você tiver, você está parando, porque eu compreendo que quando eu paro para ouvir Deus, mesmo que sejam 5 minutos, 10 minutos, Deus não deixará essa pessoa de mãos vazias. Não deixará. Então, seja qual for a vocação, seja qual for o estado de vida a que você pertença, ou você para diante de Deus algum tempo, ou você vai se perder pelo caminho. Não tem outro jeito, porque, irmão, para eu estar quente, eu preciso estar perto do fogo. Sim. Não há o que fazer se você não tem uma relação com Deus. Não há o que fazer, porque a força não é minha. Jesus disse, sem mim você não pode nada. Veja, eu não tenho o que dizer para você, porque, não, irmão, lute para que você saia disso. Não, eu vou dizer para ele, você tem que rezar. Você tem que parar para se encontrar com Deus. Aproveite tudo. Vai para o colégio no ônibus. Vai para o trabalho no ônibus. Ninguém está sabendo o que você está fazendo, mas você está todo centrado em Deus. Feche os olhos. Se for o texto e não quiser aparecer, bote aqui ó, dentro da mochila. Escondido. E vá rezando, vá se encontrar com o Senhor, porque Deus não vai me deixar de mãos vazias. Mas como é que você vai se ordenar se você não tem uma vida de intimidade, seja qual for o tempo? O negócio é que também você usou uma palavra agora que me faz lembrar muito da pergunta de Ives, né? Como é que você vai se ordenar? E talvez seja um grande dilema da nossa geração. Ter uma vida ordenada. Porque talvez também a sua experiência no convento tenha lhe ajudado nisso, né? São Bento ajuda muito a gente a compreender isso. A vida monástica ajuda muito a gente a compreender isso. Que a vida espiritual passa por uma vida de ordem. Só que a questão é, nós não temos horário mais para nada, a gente não tem mais tempo para as coisas, cada uma delas, a gente vive em função de distrações. Como é que a gente vai desenvolver uma vida espiritual com profundidade se a própria vida da gente está desordenada? Porque também aqui tem uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração, né? Não existe aquilo que a igreja ensina. Não existe graça sem natureza. Não existe a natureza sem a graça. Então, essas duas coisas têm que caminhar juntas. O que é que a gente faz, Frei Denis, para nos ajudar e para ajudar as pessoas a terem um estilo de vida que as ajude a ter uma vida espiritual e intimidade com Deus, né? Eu digo tanto a quem tem já uma experiência, quanto àqueles que estão chegando, e aí chegam esfacelados. Então eu pergunto, veja, você acha que você vai dar conta da vida do jeito que você vive? Você está entendendo que o silêncio é uma escolha de quem é sábio? E ou você encontra lugar na sua vida para o silêncio, ou você vai desordenar e você vai piorar
a todo instante. Então, aos que estão chegando e aos que já estão, eu digo para eles, ou você ama o silêncio, ou você abdica desse negócio aqui, que está prejudicando, Sim. ou você gasta tempo com você para se encontrar com o seu Criador, ou você vai se esfacelar a cada instante, porque não é possível eu me encontrar, eu me ordenar sem o silêncio. O silêncio é uma escolha. É uma escolha. Então eu digo para a pessoa, você já entendeu que você tem que silenciar. Pois é. Você tem que silenciar, porque se eles continuarem na mesma vida, sem encontrarem lugar para o silêncio, para esse encontro, irmão, eu não tenho o que fazer, eu não posso ajudar você. E não pode fazer o caminho pelo outro, Eu, né? e eu não posso fazer o caminho pelo outro, como. então eu tenho que Tem dizer como. para ele, veja, quando você aprender a silenciar, você vai entender um bocado de coisa. Talvez agora a gente tenha um gancho muito importante para falar sobre esse período que a gente está vivendo de Quaresma, porque, sem dúvida nenhuma, um dos aspectos mais relevantes da Quaresma é justamente essa ascese, que passa por uma experiência de silêncio, passa por uma experiência daqueles 3 conselhos que a igreja dá a gente, né? Entre eles o jejum não somente de alimento, também, mas jejum de estímulos, né? Jejum de tantas distrações, né? O que é que talvez a gente pode, pegando esse gancho que você está falando para a gente, Frei Denis, dessa ideia de silêncio, de recolhimento, de introspecção, de ordem, como é que a gente pode entender a Quaresma justamente como esse percurso, esse longo percurso que todos nós devemos fazer, justamente para na Páscoa a gente vivenciar uma experiência diferente daquela que a gente sempre vive? Tá. Eu vou começar com uma frase de Santo Agostinho. Eu não vou dizer a frase tal qual, mas eu vou explicá-la. Santo Agostinho, nas Confissões, ele diz assim: eu já tinha descoberto que tu és o melhor, mas a minha vontade não era convertida. Eu já tinha descoberto que o Senhor é o caminho, mas a minha vontade não estava convertida. Então, eu sabia mas a minha vontade não queria. Não queria. A Quaresma, eu vou repetir, vai ter que ter silêncio. Vai ter que ter parada. Porque quando eu vou para a parada, eu estou pedindo a Deus para que Ele converta essa minha vontade, porque é ela o problema. Me diga uma coisa, você tem alguma dúvida de que Deus é a melhor coisa? É a melhor escolha? Nós não temos nenhuma dificuldade em entender isso. Nenhuma. Zero. Mas nós já nos rendemos completamente. Ainda não me converti totalmente como deveria. Eu acho que ainda falta um tempinho para mim, viu? Então, veja, o silêncio não é para a gente renovar a mentalidade, não é para a gente escutar Deus, ele nos dizer, essa sua vontade, veja, eu não tenho como trabalhar em você, porque ela está muito grande, muito gigante, muito gigante. Santo Agostinho atinou para o negócio. Senhor, eu já sabia, mas a minha vontade que não queria. Sim. A minha vontade não ia, embora eu sabendo. O silêncio nos ajuda a compreender tudo isso. Sem o silêncio você não vai ouvir, não vai compreender isso daqui. É lá naquela intimidade que Deus vai dizendo, você está um desastre. Você E tem que se Tem que ser, tem que ser na verdade, né? Exato. Você está muito cheio de si. Você está pensando que você é quem? Então, me diga o que é possível sem o silêncio. Eu não consigo entender. Pois é. Qual é o caminho que nós vamos tomar? Me diga aí. Por isso que talvez seja tão difícil hoje para as pessoas. Elas fogem do silêncio. Elas Até têm pra medo. Até para fugir Exato. delas mesmas. Porque né? elas não querem. Elas não querem Quem se quer escutar encontrar. isso? Quem quer exatamente. escutar isso? Você tá terrível, né? Pois é. Não é fácil. Quem quer escutar o que você disse agora há pouco? Você está esfacelado. Exatamente. Né? E aqui, nas redes sociais, ninguém diz isso a gente. Né? Pois Você é o máximo, É o você contrário. lindo, Exatamente. Você tem os filtros, né? Exatamente. Como é que você vai escutar Deus dizer para você, você como marido tá uma bagaceira? Não tem que fazer esse silêncio, não? Pois é, Com exatamente. certeza.
Tem que fazer E a silêncio. gente vai fazendo barulhos justamente para não ter acesso a Então, isso, né? exatamente, nós vamos criando, e o diabo é expert em produzir barulho. Com certeza. Ele vive só pensando no que ele vai criar de barulho. Porque aí ele nos distrai. E o que é que disse Santo Padre Pio? Uma alma distraída é presa fácil do demônio. Claro, com certeza. Então ele inventa todo dia um barulho novo. E quando é que nós vamos entender que para nós não nos perdermos, nós temos que buscar o silêncio? O que eu quero dizer com isso? Buscar a intimidade com Deus. Veja, até a minha paciência muda se naquela semana eu não tiver uma semana de mais contato com Deus. Ah, com Certeza. certeza. Com certeza. Até a minha paciência muda. Com certeza. Muda tudo, muda o olhar, você fica insensível. Quando você se aproxima de Deus, o que é que acontece? A sensibilidade muda, o olhar muda, e aí você entende a frase de Jesus: sem mim, Pois é. vocês não podem nada. É que talvez, Frei Denis, eu não sei se vocês concordam com isso, Ives. Eu acho que a gente sempre entendeu a vida de oração como uma coisa para a gente ganhar o céu, é uma coisa do céu, do céu. Mas a oração converte a gente aqui, É transforma claro. a humanidade da gente, É né? claro. Vai transformando a gente, né? É, exatamente. Não é, você não reza para simplesmente ir para o céu. Você reza para você se converter e poder ir para o céu, né? É, sim, é o tempo que Deus nos dá para isso. Exato. É o tempo que Deus nos dá. Se a gente não entende isso daqui... Agora imagine você... Não, eu vou trabalhar para eu ir para o céu. Você vai trabalhar para ir para o céu? Fazendo o quê, né? O que Se é, não né? fosse O que é? mudando, né? Se não fosse mudar, né? Como é que vai? Não vai, não vai. É ir se conciliando, né? Acho que os santos, a gente fala um pouco isso. A vida dos santos é ir se reconciliando consigo mesmo Consigo mesmo. para ir estando plenamente em Deus durante esse caminho de conversão que é a vida toda. A igreja é sábia e ela nos convida a esse tempo da quaresma exatamente para que a gente guarde melhor o silêncio. Sim. Quando chama a oração, está chamando Sim. ao silêncio, porque Isso. ninguém vai rezar no barulho. Exato. Exato. Está chamando ao silêncio. E aí, uma vez eu me encontrando com Deus, o que é que acontece comigo? Eu me disponho a abdicar de uma comida, a renunciar a uma comida, porque quando você encontra um bem maior, você é capaz de renunciar a um bem menor, Isso. a um bem menor. Essas coisas menores são relativizadas, né? Porque existe outra coisa tão maior. Esse absoluto ordena a gente diante das coisas relativas, Exato. O absoluto ordena. né? Por isso eu não consigo encontrar um caminho para a gente poder se ordenar. Sim. Para a gente poder aprender a amar a Deus, para a gente aprender a amar o outro, que é difícil, que é um mistério, como eu sou. O próprio Padre Pio dizia: eu sou um mistério para mim mesmo. Então nós somos um mistério para nós mesmos. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo determinadas coisas ou pensando e você diz: gente, o que é isso? De onde veio esse negócio? Veio daqui de dentro. Sem mim vocês não podem nada. Engraçado, a gente está falando sobre isso, Quaresma, e depois desse caminho à Páscoa, eu fiquei pensando aqui num gesto que sempre me marca muito, todo o tríduo pascal, e me marcava profundamente no tempo de Bento XVI, e é uma pergunta para um sacerdote que, na Sexta-feira Santa, faz um gesto muito, muito radical, né? Sempre me comove muito na Sexta-feira Santa quando o sacerdote entra em silêncio e ele se despoja completamente, né? Sim. Aquela cena, durante o pontificado do Papa Bento XVI, no caso dele especificamente, me comovia muito, porque eu via aquela sumidade intelectual, aquela sumidade acadêmica, Sim. um homem de um Íntegro. pensamento surreal, e ele se prostrar no chão diante de um homem crucificado, aquilo sempre me comoveu muito. A pergunta que eu queria fazer, Frei Denis, é assim: quando você, todos os anos, se prostra ali na Sexta-feira Santa, o que é que passa na cabeça, no coração, quando você está ali diante de Cristo crucificado e você se lança diante dele? Então, você atinou para uma coisa muito, muito incrível na sexta-feira. Imagine se todos os cristãos católicos que estão ali atinassem para essa cena que é a inicial, não é? Isso, exatamente. Isso. É como a coisa É começa. quando começa, né? exatamente. Já começa em Não grande estilo a igreja, né? Imagine se todos, naquele momento, pudessem contemplar aquilo dali. Contemplar.
A gente entra em silêncio, Isso. não há música, não há nada. E ao chegar diante do altar, nós nos prostramos. Então, você só se prostra diante de Deus quando você entende que Ele é maior do que você. Mas a sexta-feira carrega um misto, um tom, não é? A gente já entra ali dizendo assim, como é que é possível que um Deus tão grande tenha se feito tão pequeno, tenha nascido como nós, e agora esteja dando a vida por nós? Que amor tão grande é esse? De onde vem esse amor? Por que é que eu valho tanto? Sim. Por que é que eu valho tanto? Como é que Deus me vê? Como é que Deus me vê para se submeter a uma coisa como essa? Então, ao se jogar no chão, é um reconhecimento. Meu Deus, por que tanto amor? Por que tanto amor? Então, eu não sou nada, eu me jogo aqui. Mas, acima de tudo, é uma gratidão. Por isso que é um misto de sentimentos, né? É gratidão, é ao mesmo tempo reconhecer que ele tão grande se fez tão pequeno e eu querendo ser tanta coisa muitas vezes. Eu querendo guardar um nome, eu querendo, né, o meu sobrenome. Já viram como é que muitas famílias ainda... Exatamente. Não, Com certeza. Né, Fulano de família tal. tal. E aí joga em nossa cara o sobrenome. E Deus tão grande se fez tão pequeno. Então, ao adentrar e ao me jogar no chão, eu penso, meu Deus, é muito amor, é muito amor, é muito amor. Com certeza. E nós nada, não somos absolutamente nada. E mesmo assim, como é que um Deus tão grande passa por um negócio desse? Se dar a um negócio como esse? Eu tenho um amigo ateu que na época da faculdade me dizia muito isso. Se for verdade o que vocês dizem, é impressionante. E toda vez que ele dizia isso, eu pensava, meu Deus, ele sempre coloca o si. E eu creio nisso. Se eu cresce de verdade que isso é verdade, a minha vida devia ser completamente diferente, né? Foi a minha pregação de ontem. Todos levavam os seus doentes para Jesus. Queriam ao menos tocar na veste. Na barrinha. Na barrinha da veste. Ô irmão, e a gente que comunga todo dia, quase todo dia? Completamente. Eu disse, veja bem, o que é que acontece? O que é que a gente que comunga todos os dias, ou quase todos os dias, eu não somente toco, veja, é a carne dele na minha carne, é o sangue dele misturado ao meu. O que é que acontece que a gente não é bom? Como é que a gente não se transforma? Por que é que a gente ainda está... Então eu dizia para eles, eu penso que tem algum pecado escondido, tem algum pecado camuflado, tem algum pecado não confessado, tem algum pecado esquecido, que tem alguma coisa que está impedindo que a gente viva aquilo que a comunhão deveria produzir, apenas uma delas. Sim, sim. E nós que já estamos há anos e anos, e anos e anos e anos e anos e anos comungando. Agora, talvez uma coisa que me fez lembrar aqui agora, Frei Denis, foi Santa Faustina, que eu sei também que você tem um carinho muito grande por ela. A experiência de Santa Faustina é justamente isso, né? Jesus dizendo a ela, me dê sua miséria. Só que a gente, eu acho que quer o tempo todo se mostrar diante de Deus como santo. Só que justamente o que ele quer é o contrário, né? Não me mostre o que você consegue. Me mostre o que você não consegue, né? Para que ele assim possa transformar, né? Exatamente. Então, certamente há alguma coisa na hora da nossa comunhão que nos impede de viver aquilo que Deus quer realizar em nós. Sim. Porque não é só tocar não, irmão. Pois é. A carne na minha carne, o sangue no meu sangue, não é não? Na hora da comunhão. Com certeza. A gente tá falando lá no começo, né, de exercício, de nutrição. Os nutricionistas dizem, né, que a gente é o que a gente come. Então, Se a gente é o que a gente come o corpo de Cristo, então, o que é que a gente não deveria ser, né? ontem eu levei a paróquia toda a refletir sobre isso daqui. Aproveitei o dia do meu aniversário e a minha pregação foi, mas por que é que a gente ainda está aqui, nesse degrau?
Por que a gente não avançou ainda, hein? E eu não quero subestimar, ali tem um monte de gente, não estou dizendo necessariamente que estamos todos no mesmo degrau, Sim, né? claro, claro. Mas tomando a experiência, os anos ouvindo, Sim, confissões, muitos bastidores, anos. né? Porque vocês têm acesso aos bastidores da gente, né? Completamente. Ao lado B da gente. É verdade. Exatamente. Então É eu fico verdade. pensando, o que é que nos impede, meu Deus? O que é que é? Eu saí ontem com minha cabeça pegando fogo nesse sentido, porque eu falo para todos, mas antes de tudo eu estou falando para mim, né? Claro, Com Estou certeza. falando para mim. claro. O senhor não sem está dúvida. de fora disso, né? O Não, senhor eu estou dentro está e dentro como ele todos comunicou nós. a mim, em primeiro lugar, isso. Ele me deu a inspiração. Ele com está certeza. querendo me dizer algo. Com certeza. certeza. O primeiro a se converter é aquele que está propondo É, aos outros, né? é, Exatamente. Sem dúvida. Sem Exatamente. Porque Dúvida. Eu acho que a reconhece. gente precisa ir para uma última parte, né? Não? Eu acho que a gente Eu tô precisa, com aquele porque negócio, a tô hora ficando com medo. voa. A hora voa, como a gente comentou antes. Mas a gente ainda tem um bate-bola rapidinho, Vamos com lá. algumas perguntas que a gente preparou. A gente Algumas mais agora vai saber fáceis, intimidades. outras. Um bate-bola, uma resposta rápida. Vamos lá. Para o senhor, quem é Jesus Cristo na sua vida íntima? Nesse momento de silêncio. É assim, a gente não, Não, quer é, a resposta a gente- teológica. Não, Eu quero essa coração resposta é na agora de parte 2. Frei Denis, tá? Essa resposta é na parte 2, talvez. Eu quero o coração. Quem O coração. é Jesus no coração Nesse de Frei momento de Denis? silêncio. Na intimidade, assim. Vocês estão lembrados que eu disse que eu não tinha razão para viver, não é? Uhum. Eu era uma criança que não queria viver. E depois que eu o encontrei, eu quis viver. Essa experiência foi, de fato, uma experiência muito profunda, porque eu me dei de frente com uma pessoa. A minha experiência foi muito concreta, porque eu não tinha vontade de viver e eu passei a ter vontade de viver. Eu encontrei nele a razão para eu viver. Foi ele que me deu uma razão. É ele que me dá uma razão. Eu não tenho outra razão, entendeu? Essa é a minha experiência. Eu encontrei em Deus a razão de eu existir. É ele a minha razão. Eu não tenho outra razão. Não tenho outra razão. Essa experiência, ela me marcou profundamente, porque eu vim de um não querer para um querer. Esse encontro foi muito, muito sério, muito profundo. Não foi um encontrozinho, foi um encontro que me tirou de uma condição para outra. Que me tirou de um não querer para um querer. E até hoje, isso funciona até hoje. Então, quem é... Veja, ele é a razão da minha vida. Isso é verdade, isso não é uma mentira. Não é uma frase. Não é uma frase Não é uma bonita, né? frase, não. É Não é uma porque- frase que vai para o Instagram apenas. Pois é. Isso é fato. Eu não saberia. Eu digo para ele, ó, embora eu seja muito ruim, o senhor entende que eu não tenho como viver sem o senhor. Não vai dar certo me mandar para o inferno. Não vai dar certo me mandar para o inferno. Não vai dar certo, porque não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. É a razão, não tem outra resposta. O Vamos lá. segundo ponto. Ser padre é... A consequência da escolha. A consequência da escolha, da descoberta de Deus. Então, ele olha para mim e diz: agora que você compreendeu que eu sou a razão, eu gostaria que você trabalhasse para mim. E aí eu disse para ele: eu quero ser padre. Trabalhar para Deus, gastar a minha vida para dizer a todos que Ele é amor. Que não existe nada que se compare a Ele. Trabalhar para levar as almas para Deus. Lidar com as coisas de Deus. É uma coisa maravilhosa. Eu não entendo como é que uma pessoa não quer ser padre. Eu não entendo. Bote aí nos comentários. Por que é que você não é padre? Todo mundo respondendo essa pergunta. Claro que cada um tem uma vocação. Sim, Claro, sim, claro. Vai lá, Ives. Um santo que o senhor admira e que nós deveríamos conhecer. Meu Deus, São Padre Pio de Pietrelcina. É mesmo, é? Para a vida do padre, principalmente. Mas, para a vida do leigo, digamos, né, para aqueles que estão na batalha do dia, que são casados, que estão aí na labuta da vida. São Francisco de Sales,
Que homem! Por quê? Engraçado, agora você me pegou. Por que São Francisco de Sales? Porque ele nos ensina a santificar todas as coisas da nossa vida, do dia a dia. Assim como Santa Teresinha. Sim. Mas ele veio antes dela. E ele já trouxe isso daqui. São Francisco de Sales é apaixonante. Ele é um grande santo. Ele dá caminhos para você. Ele facilita o caminho para Deus. Eu diria, olha, vale muito a pena conhecer São Francisco de Sales. Não tem como não se apaixonar por ele. Olha aí. Fica a então dica. propaganda. Não Fica a não se dica. apaixonar. Já vai na Amazon e já, Pois é. já compra um Já vai livro atrás para dele. conhecer. Agora a gente vai baixar um pouco para cá. A gente quer seu hobby. Quando você não está, literalmente, porque, enfim, quando a gente entrega a vida a Deus, tudo se torna instrumento para chegar a Ele. Mas quando você não está presidindo uma celebração, quando você não está na adoração, quando você não está diretamente nas coisas de Deus, um hobby que você gosta de fazer, gosta de perder tempo, uma coisa legal que você gosta de fazer. Tomar café com bolo. Esse é muito bom. Eu Esse concordo. eu também concordo. E eu já fui na casa dele tomar café com bolo e vale muito a pena. Vale muito O a pena. bolo e o café O são bolo bons. e o café são bons. Eu dizia para um amigo meu esses dias, eu não preciso de dinheiro. Veja bem, eu só preciso ter pro café e pro bolo. Café e bolo já tá bom. Olhe, É não bom tenho demais. ambição nenhuma. Sim. De fato, eu não tenho ambição. E não há coisa para eu mais gostar na minha vida do que sair com meus amigos para tomarmos um café e comermos um pedaço de bolo. Ah, que Que legal. coisa Então, boa. segunda-feira é sagrado. Almoço no shopping, Sim, sempre com amigos. que legal. Depois saímos de lá e vamos tomar um café na cafeteria que eu escolho. Sim. Uhum. Com um E pedaço de bolo. um pedaço de bolo. Não, você não... Ô, irmão, Tem que ter. pelo amor Tem de que ter, Deus. claro, É claro. claro. O Senhor vai ter que ter uma situação lá no céu para ter bolo. Resolva. Sem dúvida vai servir um pedaço de bolo pra gente. Vai ter que ter bolo lá de Dona alguma Benta forma. deve estar no céu. E ela que prepara. Vai lá, Iris. Um livro ou um filme que o senhor tenha gostado e que queria indicar para nós. Um filme que eu acho que faz um bem imenso a qualquer pessoa que eu assista, de São Felipe Neri. Ah, prefiro o paraíso, é isso? Eu É prefiro isso? o Paraíso. É lindo. São Felipe Neri que é um filme que vale muito a pena ver. Eu prefiro o Paraíso. Eu nunca assisti, tô devendo. Ah, vale muito Não, a pena. Toda vale vendo. muito a pena. Porque tá aí um santo do dia a dia. É, Ele verdade. transformava tudo. Tudo. Vale muito, 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 muito a pena. Um livro, difícil, né? Um livro, minha Escolhe nossa. um aí. Olha, eu nem sei se esse livro, eu acho que talvez não tenhamos mais edição desse livro, mas que marcou a minha vida, As Fontes da Alegria de São Francisco de Sales. Ah, não conheço. Não conheço. Então é um Não livro conheço. antigo na época do meu seminário, As Fontes da Alegria. Olhe, esse livro é... E tem uma linguagem para seres Pra humanos gente. normais? Como é? Então, Todo mundo vai acompanhar? para qualquer um de nós. Ah, então ótimo. Então é bom. Então, todo porque tudo em São Francisco de Sales é assim, Para realidade. para a realidade. Pro dia a legal. dia. Sim. Que bom. Legal. Então, agora a gente quer um conselho para a gente ser... Conselho é bom e a gente gosta. Pode, Ao contrário do que pode dizem, falar vários. a gente quer um conselho ou vários conselhos para a gente ser santo, Frei Denis. Diz aí, se você fizer isso, meu caminho andado. Aquilo que é top 1. Top 1. Eu acho que você vai dizer vida de oração. Mas aí já pode dizer um bônus. Uma coisa a mais. Sim. Aquela dica especial. É aquela coisinha É. assim. Vai por aí, caramba. Veja, eu não tenho como dizer que não começa pela vida Pela de vida de oração. Não, isso aí a gente entendeu. Como O bom segundo discípulo de elemento. Terezinha. Um segundo elemento. Um segundo elemento. Eu acho que é cuidar dos outros. Ah, que legal. Cuidar dos outros. Se Sair de importar. si. Sair de si, Se importar com os exatamente. outros. Se ocupar com os outros. Gastar tempo com os outros. Que legal. Ouvindo, sabendo qual é a necessidade daquela pessoa,
como eu posso amá-la, porque às vezes a gente quer amar o outro do nosso jeito, mas não é o jeito que ele gostaria de ser amado. Entender um pouco como é que o outro gostaria de ser amado também. Sim. É um exercício de saída de nós mesmos, não é? Saída de nós Exatamente. mesmos, saída de nós mesmos. Eu penso que o resultado da vida de oração é o cuidar dos outros, o se ocupar com os outros. Sim. E que tem tudo Uma a ver com a oração. consequência, né? Oração, Completamente. Sem dúvida Completamente. A última pergunta. Depois da sua morte, ao se encontrar com Jesus, o que você perguntaria a ele? Rapaz, por que tanta luta? Por que tanta Podia ser um dificuldade? pouquinho mais simples, né? Rapaz, por que tanta Criatura. luta? Meu irmão, Pelo amor se o de senhor Poderia ser mais tivesse fácil. me dito logo lá no início. Eu acho que eu não saio do lugar. Por que tanta luta? Por que tanta luta? Claro, a gente entende, se a gente for pensar aí na história da humanidade, naquilo que a gente é, em Adão e Eva, né, eu vou ter uns sérios problemas quando eu chegar lá em cima. Um Adão e Eva, certamente. Vai ter um né? debate. Vocês, Vai ter uma depois, de, mesa depois de redonda. Jesus, venham os dois que eu quero Vem conversar. cá, fera. Ô, meu irmão, você se deu conta do que você fez com a gente. Homem, tu podendo comer todos os Pelo frutos, vai querer amor só de aquele. Deus. Tudo ao seu dispor. Você inventa a mulher Pois de tocar naquele negócio. Pelo pois amor é. de Deus. Olhe a que situação você nos expôs. É luta o negócio aqui embaixo. verdade. Viu? Que luta. É difícil. Eu costumo dizer sempre isso. Meu Deus, que luta é essa? É uma luta, Que realmente. luta. E quando eu vou visitar os doentes, aí é que eu saio morto. Eu imagino. Não é fácil. Sim, Eu quando imagino. eu chego dos doentes, minha mãe já sabe. Ela já vê o meu silêncio, eu fico por ali, tentando me recuperar, porque é muito sofrimento. Se já não é fácil sofrer, e o pobre que sofre? Pois é. Sem Exatamente. recursos, sem nada, E ainda sem crendo uma em cama Deus. boa, sem um cuidador, num quarto apertado, um calor infernal. Impressionante, né? Irmão, eu fico pensando, como é que é possível? Que Como você é não possível? pode fazer muita coisa. Você não consegue. Você consegue escutar, tá ali. Não conseguimos resolver tudo isso. E ainda assim é um exame de consciência, né? Porque eu fico sempre muito comovido com isso. A gente vai numa situação como essa, sofrendo, não tem... mas tem um crucifixo É. e sabe rezar. Dá graças a Deus. E, pois é, como é? Tá agradecendo o quê? Sim. Impressionante isso, né? Eu digo sempre lá em casa. A gente sai mexido, chega em casa mexido, porque como é que é possível louvar e bendizer a Deus? É que vão além do sofrimento, né? Vão além da dor. É um pouco, talvez, o que São João da Cruz ensina a gente, né? É assim. Você atravessar a dor para chegar ao amor, né? Eles não entendem de teologia e talvez não conheçam muito da catequese, mas entenderam que o sofrimento tem um para quê? Tem um Talvez para por quê. isso um Jesus sentido, disse, né? Deles é o reino dos céus, né? É deles mesmo, né? Porque eles já sim. chegaram lá, né? É tão Exato. bonito a gente ver nas bem-aventuranças, Jesus sempre trata as bem-aventuranças dizendo será, será, será. Mas quando fala dos pobres, Jesus diz deles é o reino de Deus. Já Deles tá. já é, Uhum. né? Já está. É muito bonito isso. Meu Deus, e agora? Vamos aos Acabou. finalmente. Não, tá errado. Vou fazer uma greve. Tem mais finalmente. Comenta Vamos começar. aí se você quer a Coloca parte aqui nos 2. comentários. Exatamente. Eu não suporto que seja só uma hora. Bota aí. Vamos aumentar. Reclama com a comunicação da Exatamente. comunidade. Pode mandar Queremos mensagem para mais Gabriel. tempo. Frei Denis, como é que a gente lhe agradece? Obrigado, viu? Então, o céu vai ser um tempo muito curto para eu dizer para Deus obrigado. É verdade. Obrigado de coração. Obrigado por esse tempo com a gente. certeza. Obrigado por tanta disponibilidade esse tempo todo com a comunidade. Eu, pessoalmente, tenho muitas coisas a lhe agradecer. 2 agora me vêm à cabeça. Uma, sua visita, no momento em que eu estive bem perto da morte, e você me visitou, e foi muito importante aquela visita. E eu disse lá no começo, nem ia falar sobre isso, porque não é o caso, mas estou lhe agradecendo e me lembro agora. Certamente você não vai lembrar, mas aquilo foi muito marcante para mim. Eu era muito jovem, lá no Colégio Damas. Você estava conduzindo uma adoração no ginásio. Nós éramos milhares de pessoas naquele ginásio. Eu acho que era um Marial, se eu não me engano. Milhares, literalmente milhares. E eu lembro que você estava passando com o Santíssimo. Eu devia ter, sei lá,
17 anos, 18 anos de idade. Estava no meu canto assim. E naquele dia, quem me disse isso depois foi uma freira, naquele dia você passou por todo mundo, mas você se aproximou de mim com o Santíssimo e tocou o Santíssimo na minha cabeça. E aquilo teve uma repercussão muito grande para mim, eu lembro disso. Lembro, inclusive, de você estar passando por mim com o Santíssimo, voltar a olhar para mim, continuar e querer ir em frente, voltar a olhar para mim de novo e voltar. E para mim aquilo teve uma repercussão muito grande, mas eu lembro que uma irmã muito idosa, a irmã Maria Lúcia, uma mulher de Deus, se aproximou de mim e disse: meu filho, Frei Denis costuma fazer isso com muitas pessoas nas adorações. Hoje ele não fez com ninguém, só fez com você. Deus lhe ama, né? E aquilo para mim, para um menino de 17 anos, 18 anos, teve uma importância muito grande. Então, queria muito lhe agradecer, porque naquele momento alguma coisa fez com que você se sentisse inspirado a tocar Jesus na minha cabeça. Obrigado. Quando eu sinto que devo, eu o faço, embora não saiba o porquê e para quê. Eu apenas obedeço. Sim. A inspiração. Obrigado. É um Obrigado mistério. mesmo. É um mistério. Obrigado mesmo. Agradecer Obrigado muito. por esse tempo também. Agradecer muito pelo seu serviço, pela sua vida. Dizer que conte conosco, conte com a comunidade para tudo, realmente, de verdade. E agradecer ao Estúdio Hub 2001. Então, se você também quer produzir conteúdo com podcast, com videocast, vem aqui, manda mensagem para eles, porque é uma estrutura muito massa. Sim, muito bom. É massa, E o pessoal vale recebe a muito gente, pena ó, vocês virem aqui. muito bom. Pois Vale a pena. Sem Vamos dar a dúvida dica do café e do bolinho pra estar aqui. Tem de Podia estar aqui, ó, Um pedaço de bolo, o bolo do Frei. Bolo do Frei, do Exatamente. Bolo do Freizinho. Bolo do Freizinho. Exatamente. Diz aí ao povo o que Lá é no esse bolo do Instagram, Freizinho. Bolo do Freizinho, você encontra os melhores bolos. Você pode Da fazer cidade. o seu pedido. É Vai isso lá no aí. Instagram, Bolo do É Freizinho. isso aí. Temos sopas, temos Ah, que bolos, massa. temos tortas, temos pensei que era só salgado. bolo. Não, é muita Não, coisa. muita coisa. Já tá um restaurante Veja lá no agora. Instagram. Muita É muita coisa, coisa. que beleza. É muita Muita coisa. A gente precisa concluir, claro, com uma bênção. É. E a gente queria pedir que você nos abençoasse. Claro. Por favor. Com certeza. Pai de amor, nós queremos te louvar por este momento. Nós queremos te louvar e te agradecer pela graça de te conhecer, pela graça de poder te amar. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que tens feito por nós, pelos mimos, os mimos de cada dia. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje continuas a nos chamar, a nos enviar. Obrigado, Senhor, pelo dom que é a comunidade dos viventes para a tua igreja, para esta igreja local. Obrigado, Senhor, porque através de Gabriel, tu chegas a tantos corações e tantas almas. Continua, Pai Santo, continua a abençoá-los. Continua, Senhor, a operar na alma e no coração dele e de todos aqueles que entenderam o carisma e que querem ir para o céu através desse carisma. Que a tua bênção repouse sobre cada um deles, Pai. Que a tua bênção repouse sobre cada um daqueles que escutam esse podcast. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Por nada. Obrigado, Muito Frei obrigado. Denis. Obrigado, Por Ives. nada. Obrigado Valeu, a todo mundo gato. também. Todo Nada, mundo. por Então nada. comenta aí E se você até a gostou. próxima. Até a próxima, sempre nele. É isso aí.